seja bem-vindo ao curso para aprender Ableton Live do zero. Move it up and down, dancing in the club. E você vai aprender a produzir a sua própria música, mesmo que você não tenha conhecimento prévio nenhum. Eu vou estar utilizando todos os princípios básicos para você fazer a construção da bateria, do bass, de tudo que for necessário para fazer uma track bem legal. Tudo que eu vou utilizar é apenas dentro do Ableton, então eu não vou utilizar nenhum plugin externo. A gente vai fazer desde a introdução até os drops, os outros, né, as saídas das músicas, os breaks. E é isso, bora lá pro vídeo que a gente vai aprender tudo que a gente precisa saber. Essa é a primeira tela que vocês vão ver. E ela é bem parecida ao longo das versões, tá? Não muda muito do 9 pro 10, pro 11, 12. Acho que eu fui muito longe em chegar no 9. Mas realmente é tudo muito igual. Você vai ter várias mudanças na questão visual. Então ele vai ficar mais bonito, né? Vai ficar com o canto mais arredondado. Você vê esse daqui que tem uma cor toda diferentona. Eu adorei essa versão do 12. Mas a questão de estrutura é tudo... fica... sempre no mesmo lugar, é sempre o acesso mais facilitado, porque eles não podem reinventar a roda do nada, né? A gente está acostumado a usar o Ableton, então eles realmente mantêm a mesma estrutura que a gente está acostumado a usar. Dentro do Ableton você tem duas telas. Você tem a tela de sessão e a tela de arranjo. Para a gente não chegar a muita complicação em cima de tudo isso, entenda que a tela de sessão, que é essa telinha aqui onde você tem os canais de áudio na vertical, um do lado do outro, é uma tela mais para performances ao vivo, para você fazer um set de DJ, e não vai ser o foco dessa aula. Aqui a gente vai fazer uma música do zero, então eu já vou mudar direto para a minha tela de arranjo. Aqui no canto superior direito, se você não tiver com a tela desse tamanho, aperta F11 que ele fica com a tela cheia. E aí aqui em cima no canto direito você vê que você tem dois sinaizinhos. Ó. Você tem sinalzinho dos canais em pé e com os canais na horizontal. Quando eu clico aqui, ó, eu mudo o tipo da tela e essa é a tela que a gente procura para fazer a nossa música, porque você tem uma linha do tempo aqui embaixo, ó. Então você tem 0 segundos, 10 segundos, 20 segundos. O que você colocar na sua música vai correr de acordo com o tempo aqui embaixo. E para construir música, é basicamente isso que a gente faz. Você vai pegar vários pedaços de sons ali, você vai pegar uma bateria, você vai pegar uma guitarra, um baixo, e você vai montar a sua própria música. Para você pegar esses pedaços de sons, você fazer uma tradução, né, se você fizer uma tradução literalmente assim, vai ficar samples, que seriam as amostras dos sons. E é muito falado, né? Ah, vou baixar um pacote de samples, vou pegar o sample de uma bateria, porque é essa amostra do som que você precisa para fazer a sua música. Então aí a gente já começa a entender o porquê do nome e como a gente vai tratar a questão desses áudios. Aqui eu vou começar fazendo um tech house e a primeira coisa que a gente precisa aprender em relação à nossa música é a velocidade. Então aqui em cima eu tenho informações da velocidade da música e isso determina o quão rápido vão ser as batidas da minha música. Música eletrônica, ela tem, né, no gênero de tech house, no gênero de techno, ela tem uma bateria ali, um kick, né, que é a bateria principal, tem um a cada uma contagem. Então é muito fácil de você se localizar, porque sempre tá aquele tum, 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 aquela contagem do 1, 2, 3, 4. Então fica muito fácil pra gente se localizar, porque se você ouvir o kick, você já consegue fazer a contagem. Então aqui em cima, se a gente deixar em vamos colocar 80 batidas por minuto, que ali é em relação a BPM. Ele não vai tocar nada agora, tá? Eu vou clicar aqui e apertar o espaço para dar o play, ó. Ele não vai tocar nada porque a gente não tem nenhum áudio no nosso projeto. Porém, se eu ligar aqui esse sinalzinho, ele é o metrônomo, é como se fosse um reloginho que está contando as batidas dessa música. Então ele vai mostrar a velocidade dessa música pra gente, por mais que a gente não tenha nada. Então vamos ligar ele aqui, ó. E essa é a contagem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse seria um 80 BPM. Vamos colocar um 200 BPM aqui agora. Ó, já fica rapidão, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Então fica muito fácil pra gente se localizar o metrônomo ali, começar a entender a grade do Ableton, como que ela funciona. Aqui em cima você vai ter outros controles, esse daqui a gente vai ignorar totalmente agora, tá? Porque esse daqui já vai entrar na parte de teoria musical, tudo, então não olha para isso daqui, tá proibido. E aí aqui no meio a gente tem os controles de play, pause e gravação. Aqui no canto eu vou deixar o BPM certo para a música que eu vou fazer. Então, quando você não sabe o BPM da música, você pode pesquisar em sites como Beatport, em sites que vendem músicas, eles informam qual a velocidade de batidas por minuto das músicas que você gosta. Então você consegue copiar essa velocidade para você fazer uma música que fique próxima ali, porque se você tenta fazer um gênero que é mais devagar, por exemplo, um tech house, a 150 BPM, que é uma velocidade muito alta, você vai ter uma música que é estranha e não se encaixa no gênero. Então aqui, vamos digitar 126. E aqui agora a gente consegue começar a fazer a nossa música. Eu vou dar o zoom na minha linha do tempo. Aqui a gente está bem distante e para dar o zoom, pode ficar tranquilo, tá? A coordenação motora você vai pegando com o tempo, porque é a parte mais difícil quando a gente está começando a aprender. O zoom do Ableton ele é bem diferente dos outros programas, né, que a gente está acostumado a utilizar. Então é difícil de você acostumar com a ferramenta da lupa aqui. Mas é assim, ó, aqui em cima você tem o zoom, que ele é mais amplo. Então se você clica aqui, ó, ele tira e coloca o zoom de uma maneira mais grotesca ali, né? Não é tão preciso, ó. Você vê que ele vai bem rápido, ó. No lugar que eu clico aqui, ele já vem direto com o zoom. E aí, se você vem um pouquinho mais para baixo, você tem essa lupa. Ela vem direto na linha do tempo aqui. E aqui, ó, eu consigo dar o zoom bem mais preciso, ó. E a gente consegue ver certinho o que está acontecendo. Foi com o mouse para baixo, ele abre o zoom. Foi com o mouse para cima, ele vai fechar o zoom. Aqui, vamos colocar um zoom aqui pertinho. E aí a gente vai montar uma estrutura para essa nossa música. Porque ela vai começar pelo drop ali, né? Ela vai começar tocando drop. Então eu vou começar direto nessa parte principal, que é o drop, porque é a parte que tem mais elementos. E fica muito mais fácil da gente terminar a música depois. Primeira coisa que eu vou pesquisar é o kick. Como eu disse, quando a gente está fazendo uma música ali na eletrônica, o principal elemento vai ser o kick. Então a gente vai colocar aqui do lado em drums. E aí eu vou digitar por kick. Aqui você tem uma infinidade de kicks. E se você tiver no Ableton 11, você vai ter uma pastinha chamada kicks, onde vai estar tudo separado. Aqui no 12 eles não têm essa pasta, por quê? Porque eles têm um filtro mais avançado. Você clica aqui em cima, consegue ver por filters, você consegue clicar aqui para mostrar só kick, e daí ele vai mostrar só os kicks. Aqui, todos os áudios que eu utilizar, os samples aqui, eu vou deixar numa pastinha para vocês conseguirem importar no projeto de vocês e ficar bem mais fácil para vocês irem fazendo a música. E daí vocês não precisam ficar pesquisando caso vocês queiram fazer exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui. O pacotinho vai estar de graça, né, com os samples que eu vou estar utilizando para vocês conseguirem acompanhar o vídeo de uma maneira mais fácil. Então, se você quiser fazer desse jeito, tudo bem. Senão, você pode ficar aqui e até selecionar outras baterias, outras coisas para ir testando aí, fazendo de uma maneira um pouquinho diferente da minha. Aqui no kick, você tem vários estilos, ó. Se você clica, você consegue ouvir o som tocando. E se você quiser ouvir esse som de novo, você aperta com o botão da setinha para a direita do seu teclado. Foi para baixo, você vai para o outro, botão para a direita, você consegue ouvir ele de novo. Se não estiver tocando, esse foninho aqui é o responsável. Clicou nele, ele começa a tocar. Aqui eu vou pegar um kick, e ele tem vários tipos de kick, né? Você tem o kick 808, 909, 707, são os kicks do Ableton, eles são renomeados assim, porque você já vai pegando como que é o tipo de som de cada kick, sabe? Então o 909 ele foi feito em um instrumento diferente do que o 808, eles são referentes às máquinas que eles foram feitos, então cada um deles já tem uma cara diferente. Hoje a gente está fazendo Tech House, a gente vai utilizar baterias 909, que são mais curtas, com mais impacto. Aqui eu vou pegar bastante impacto, né? Tem uns aqui que são exagerados. Esse daqui tá perfeito, ó.
Beleza, eu vou pegar aqui, vou dar o zoom. E aí a gente tem dois tipos de canal. O canal de MIDI e o canal de áudio. Eu vou deletar os outros dois, pra gente ficar só com um MIDI e um áudio. O canal de áudio, quando você arrasta ele pra cá, ó, eu vou pegar o áudio, tô arrastando, ó, tá vendo? Tô segurando com o mouse. Na hora que eu soltar, ele vai soltar, ó. Soltar aqui na grade. O canal de áudio, ele fica assim. Ele mostra literalmente o áudio que você está tocando. Se você clica 2 vezes aqui, você tem edições do áudio, né? Você tem como fazer edição desse áudio, você tem como aumentar o volume, mudar o tom dele, ó. Desligar o metrônomo aqui em cima, para não ficar esse ti, essa contagem. Tá vendo? Você consegue fazer algumas modificações em cima do áudio. No canal de MIDI, ao invés de jogar o áudio direto aqui, você joga ele aqui embaixo, ó. Na hora que você clica no MIDI, ele abre essa areazinha aqui embaixo, como se fosse uma mesa de efeitos. Provavelmente ela vai abrir um pouquinho menor, né? Que eu aumento aqui para eu enxergar direito. Mas aqui, ó, você pode redimensionar tudo. Se eu arrastar o kick direto para cá, vamos clicar aqui no MIDI. Clica aqui embaixo. E arrasto o kick direto para cá. Você vê que apesar de eu ter colocado o áudio nesse canal de MIDI, ele não está mostrando nada aqui, ó. Por quê? Porque o MIDI ele funciona de uma maneira diferente. O canal de áudio, você vai literalmente colocar o som nesse canal. O canal de MIDI, você vai fazer as notas de acordo com o som que você tem. Então, se eu colocasse uma tecla de um piano aqui no canal de MIDI, eu consigo tocar ela em várias outras notas. Eu não preciso seguir sempre o mesmo arquivinho de áudio, tipo aquele pam, pam, pam. Eu consigo fazer ela tocar num teclado. Aqui, ó, vou selecionar o botão direito e criar um MIDI clip. Você não precisa fazer isso agora, porque a gente vai fazer MIDI clips daqui a pouquinho na hora do nosso baixo. Mas só para você entender que, ó, ele abre um piano aqui. E agora eu tenho a opção de tocar esse kick como se ele fosse um som de um piano mesmo, um som de um teclado, ó. Tá vendo que ele vai mudando a nota dele? Então o MIDI você tem mais controle das notas e você consegue fazer melodias. No canal de áudio você já coloca o áudio pronto. Vamos deletar o MIDI. A gente não quer utilizar ele agora. E aí eu vou deletar o kick também para a gente colocar ele de novo aqui no canal de áudio. A gente vai aprender certinho onde colocar. Aqui eu vou pegar o kick, ó, e vou arrastar para a grade. E você vai soltar em cima de um número redondo aqui, ó. Então a gente tem o 5. Vou colocar em cima dele. Se quiser colocá-lo no 4, enfim, tanto faz. Mas você tem que colocar certinho em cima da grade aqui, ó. Soltou, você vai clicar com o botão direito na grade, porque você está vendo que a grade agora, conforme a gente dá zoom, ela vai dividindo em mais pedaços, ó. Então agora está desse tamanho, se eu der mais um, ele dividiu já em mais 4 pedaços. Vou tirar esse zoom, botão direito e deixar numa barra fixa de 1/4. Ou seja, a cada uma contagem ele vai deixar o espaço certinho aqui. Então é como se eu fosse seguir exatamente a velocidade da minha música. Lembra do metrônomo? Tum, 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 tum. A gente vai seguir isso, porém com o kick. Ó, se eu ligar o metrônomo aqui, ó, faltando os kicks aqui, ó. Se eu só duplicar o kick, Ctrl C aqui, e vou colar o kick aqui, por exemplo, Ctrl V, ele não vai tocar em cima da grade, ó. Então você tem que copiar o kick, com Ctrl C, vir aqui na próxima gradezinha e dar o Ctrl V, ó. Como você está com a grade fixa em 1/4, fica muito fácil de fazer essa linha de kicks aqui sem se perder. E aí a gente vai fazer com 8 batidas. Eu vou selecionar tudo isso daqui. Você seleciona dentro do espaço aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V aqui para frente. Agora a gente tem 8 kicks. Vamos desligar o metrônomo. Sempre que a gente quer ouvir a prévia do áudio, você aperta espaço e ele sempre volta a tocar do ponto que você começou da primeira vez que você apertou espaço, ó. Se eu tivesse começado daqui, ele sempre começaria daqui. Agora com esse loop, né, essa repetição dos 8 kicks, eu vou selecionar todo mundo aqui até o finalzinho, tá, da barra.
Você não pode selecionar até o final do kick, porque senão vai ficar errado, vai faltar um pedaço ali do tempo. Então você seleciona até o final da barra e aperta Ctrl L. Ctrl L, ele vai deixar isso se repetindo. Então sempre que chegar aqui no final, ó, ele volta lá pro começo. E aí fica fácil da gente criar nossa música sem se perder. Agora eu vou colocar uma outra bateria, porém antes eu vou renomear esse canal aqui pra gente não se perder. Então com o botão direito eu vou em Rename e vou deixar o nome de Kick. Beleza, a gente tem o Kick aqui. Eu vou pegar agora um Clap. O Clap é um outro elemento muito importante da nossa bateria. Então aqui no Drums, eu vou tirar o filtro que eu coloquei. Vou digitar Clap 909. A gente tem alguns aqui, ó. E vamos ver se a gente tem outros que não sejam necessariamente o 909. Vamos tirar ele aqui, ó. O 909 eu não gostei muito, não. Gostei desse daqui. Agora a gente vai arrastar ele aqui para nossa visão, para nossa linha do tempo. E vocês veem que não tem mais um canal de áudio. Porém, se eu jogar aqui embaixo, ó, onde ele está vazio, que não tem nenhum canal de áudio, e eu soltar, ele já cria automaticamente o canal de áudio para esse meu clap. Agora eu vou pegar o clap e vou arrastar ele mais para frente, porque eu quero que ele bata sempre no 1, 2, ele vai bater no 2, de 3 não bate nada, aí no 4 ele bate o clap de novo. Então vai ser assim, ó. De novo no 4 daí, ó. Vai ser assim. Vamos pegar ele aqui, copiar, colar aqui e colar aqui também. Esse clap, ele tá bem grande, né? Então a gente pode diminuir o tamanho dele, botão direito aqui. A gente volta para a gradezinha Narrow, que ela é adaptativa, né? Então conforme você dá mais zoom, ela vai se dividindo em mais pedaços. Eu vou diminuir o tamanho desse clap, ó, clicando nessa chavinha aqui que ele faz, esse pequeno colchete aqui que ele faz no final, ó. Você consegue puxar ele para a esquerda para diminuir ou aumentar se ele tiver mais espaço. Vamos deixar ele mais curtinho assim. E eu vou ter que suavizar esse momento em que o som acaba, porque senão ele vai ficar cortado, né? Vai ter que plá, e cortar o finalzinho do som. Então quando você vai um pouquinho mais para baixo aqui, ó, você tem esses dois quadradinhos aqui que você consegue fazer um fade, que ele vai suavizar, ó, o final desse clap. Tirar o zoom, dá o play, ó. Deixando um pouquinho maior. Vê que ele já ficou menor do que ele estava ali nos outros. Olha o tamanhão que está esses aqui. E esse daqui já está menorzinho. Então vamos deletar os outros. Ctrl C. E aí Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Um sem, o outro com. Um sem, o outro com. Um sem, o outro com. E aí por diante. Vamos renomear ele para Clap. E a gente pode regular o volume dele, porque ele está bem alto. Aqui do lado a gente tem a opção de ligar ou desligar o canal e você tem a opção do volume. Então eu vou diminuir o volume clicando nesse 0 aqui, puxando para baixo. Sempre diminuir ele para baixo de 0, porque para cima ele vai... Você nunca sobe o volume do canal por aqui acima de 0, porque senão ele começa a estourar o som, ele já atingiu o limite dele e ele começa a rachar. Não é o que a gente quer, né? Então eu vou pegar aqui e vou diminuir o volume desse. Agora aqui a gente vai colocar um hi-hat, que é o prato da nossa música. E para isso eu vou voltar aqui nas minhas drums e vou digitar hi-hat, tudo junto assim, ó. E vamos procurar um som que seja legal. Isso aqui tá bem interessante. Eu vou pegar ele aqui e vou arrastar para nossa linha do tempo de novo, no lugar que esteja vazio, que daí ele vai criar automaticamente, ó.
Pronto. E agora eu vou clicar com o botão direito e eu vou dividir a grade em 1/8. Porque daí a cada um espaço ali de batida, ele vai dividir esse espaço em 2 e eu vou ter o meio desse espaço, que é o lugar onde vai estar o hi-hat. Então eu vou clicar aqui, ó, você tem 1/4, vou deixar no 1/8, vou dar o zoom. E agora você vê, ó, que ele tem esse espacinho aqui entre um kick e outro, ó. E é ali que o hi-hat vai ficar. Vamos mexer ele para frente. Vamos dar o play, ó. Começou a ficar cara de música já, hein? Vamos copiar ele aqui, colar aqui, sempre no meio, entre um kick e outro. Beleza? Agora eu posso selecionar toda essa parte aqui e apertar o Ctrl D para duplicar. Então, Ctrl D, clicou. Vamos dar o play. Diminui o volume. A gente pode colocar mais um hi-hat em cima dele para que eles juntos tenham uma força, né, uma abertura melhor, um som mais agradável. Então eu vou pegar um outro hi-hat também, dessa vez um mais aberto, né? Tá tudo no closed, então eu vou dar scroll até chegar no open. Vamos lá para baixo, ó. Bastante coisa aqui de bateria. Hino, ó, half open. Não. Aqui tá legal. Vamos arrastar ele para cá, para um canal lá embaixo. E aí vamos mover ele aqui para frente. E eu vou encurtar ele para que ele acabe antes do próximo kick chegar. E lembra do fadezinho aqui no final. Para não ficar muito estranho. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V aqui, Ctrl V aqui. Seleciona geral, Ctrl D para duplicar. E agora? Diminui o volume. Se a gente desligar esse hi-hat aberto aqui, ó, que você consegue desligar clicando no número do canal, olha a diferença. Você tem muito mais groove ali para você conseguir montar sua música. Aqui o hi-hat fechado, falando em groove, ele pode deixar sua música mais dançante em alguns momentos. Como que eu faço isso? A gente tem agora a barrinha de 1/8, né, que está dividida aqui. Mas se eu quiser 1/16 para dividir esse espaço, ao invés de dividir em 2, dividir em 4, eu consigo criar um hi-hat um pouco mais variado. Então vamos clicar com o botão direito, dividir em 1/16. E aí esse último hi-hat aqui, ó, vou copiar ele. Vou clicar aqui, ó, porque aqui é a última barrinha, tá vendo? Copiei o áudio e vou colar aqui. Aí eu vou diminuir. Vou fazer o fadezinho aqui. Vamos ver agora. Você vê que dá essa jogadinha aí que deixa sua bateria um pouquinho diferente para não ficar aquela bateria muito reta. E a gente não vai entrar muito em groove, porque senão ele vai ficar um vídeo extremamente intenso, né? Extenso, vai ficar bem complicado. Então aqui a gente já dá a nossa bateria por finalizada. Eu vou digitar aqui hi-hat 1, Ctrl R sempre para renomear, hi-hat 2, e aí eu seleciono todas essas baterias aqui, ó, eu clico em uma, seguro Ctrl, clico na outra, seguro Ctrl, clico na outra. E agrupo, ou com o botão direito, que você vai ver aqui, agrupar as tracks, ou eu aperto o Ctrl G. Ele vai agrupar todo mundo assim. Vou renomear esse daqui como bateria. E as baterias elas não vão juntas com o kick, porque elas vão ser tratadas de uma maneira diferente. Então, esquece. Deixa as baterias juntinho aqui e o kick separado. Agora a gente já tem a fundação aqui, né? Toda a base para fazer nossa música a gente já tem, ó. Beleza, agora eu vou colocar um bass, e para colocar o bass eu vou fechar aqui a pesquisa, vou em Instruments, e aí eu posso selecionar aqui pelo bass ou digitar aqui em cima, bass. E aí você tem uma lista de bass, ó.
tá legal, hein? Bem grave, bem gostoso. Beleza, eu vou arrastar esse bass aqui para um canal vazio aqui embaixo. Soltou, ele já vai criar um canal de MIDI, ao invés de criar um canal de áudio. Por quê? Porque esse daqui ele não é um arquivo de áudio. Ele é um instrumento gerado para que você consiga tocar as notas que você quiser. Então ele não é um áudio gravado de algum lugar, porque ele nem tem o áudio. Aqui embaixo você pode ver que ele tem os controles, tudo certinho. Então ele já é um instrumento. Aqui, na hora que eu joguei, ele já abriu como canal de MIDI. Vamos colocar um zoom aqui e vamos criar um MIDIzinho do tamanho de 4 batidas. E daí a gente faz o bass se repetir a cada 4 batidas. Eu vou selecionar todo esse espaço de 4 batidas, clicar com o botão direito e inserir MIDI clip vazio. Por quê? Se eu der o play aqui agora, ó, deixar em solo, tá? Ele não vai tocar nada. Por quê? Porque não tem nenhuma informação de MIDI. Se eu deixar aqui em cima ligado, esse tecladinho aqui, e esse botãozinho vermelho estiver ligado também, o seu teclado do computador mesmo, o A, S, D, F, G, H, ele vira um piano, ó. E aí você vê que ele está recebendo essas informações das teclas que eu estou tocando. Porém, ele não está dando informação nenhuma ali enquanto a música está sendo tocada, está tudo em branco. Então eu preciso criar uma linha que mostre os midizinhos que a gente tem que utilizar. Então eu vou selecionar geral aqui, botão direito, inserir MIDI clip. E agora a gente tem o piano aqui, ó. E conforme eu toco no meu teclado, você vê todas as notas que eu estou tocando. Só que, obviamente, não está aparecendo um baixo isso daqui, né? Por quê? Porque a nota, ela está numa oitava muito lá em cima. A gente não vai entrar em teoria musical agora, só que oitava basicamente decide se a nota ela é muito aguda ou se ela é muito grave. E como a gente está falando de bass, a gente quer uma nota bem grave. Então você vai lá para baixo, ó, até chegar lá perto do C1. C1. Vamos colocar aqui uma nota aqui, ó. Ó, já ficou bem mais grave, ó. E conforme você clica aqui nos quadradinhos, ele vai criando outras notas. Aqui, para a gente não se confundir muito, vamos começar na 1/8. E assim como a grade do nosso projeto no geral, a gradezinha aqui de baixo ela também pode ser trocada, para você conseguir criar um MIDI certinho. Vai ser igual a barra que está lá em cima. Vamos criar as notas do nosso baixo. Então, eu vou criar um quadradinho assim. E aí eu vou criar um outro aqui e um outro aqui, por exemplo. E aí vamos ver se vai ficando bom. Então, eu vou deixar o loop nesse espaço menor aqui, clicar nele, selecionar só os 4 batidas e deixar em Ctrl L. E agora a gente vai colocar numa outra nota. Eu não acho que essa nota tá legal. Vou selecionar todo mundo aqui. E conforme eu vou para cima, eu vou indo para outras notas. Aqui no momento ele está mostrando em cifra. Então, provavelmente se você está começando a ver música agora, você não sabe o que é uma cifra. A cifra ela diz se é a nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó de novo. E a cifra ela vai ser com um código diferente. Então, o Dó seria o C, o Ré seria o D. Tem um blog completo que mostra todos os atalhos de cifra para você decorar. E é uma das poucas coisas que você tem que decorar para fazer música. Mas aqui a gente não precisa saber o que é uma cifra. A gente só vai mudar até chegar num som que a gente acha que fique legal. Gostei desse tipo de som aqui. Clicar com o botão direito e vou dividir em mais divisões aqui, ó. 1/16. E agora eu vou criar outras notas. Ficou bem legal. Vamos pegar uma das notas assim e colocar uma acima só.
A gente já deixou um baixo bem interessante. Vamos pegar aqui, vamos deixar no intervalo maior agora, que é o intervalo que a gente estava fazendo. Ctrl C e Ctrl V. Opa, um pouquinho mais para trás assim. E agora a gente tem o baixo completo, ó. Aqui, na hora que a gente clica no midzinho do baixo, você pode vir aqui embaixo para trocar entre o mid que você está vendo, que são as notas que você desenhou, ou o instrumento que a gente tinha antes, ó. Então, clicou aqui, você tem um instrumento. Os instrumentos do Ableton, eles têm algumas opções diferentes das outras. Então, dependendo do tipo de instrumento que você colocar aqui, você vai ter algumas opções diferentes. Esse daqui, ele tem esse Filter Cutoff. Se você mexer, ele fica com baixo mais fechado ou mais aberto, ó. Eu quero um baixo mais fechado, ó. Ficou bem melhor. Agora a gente vai colocar um outro efeito dentro desse mesmo MIDI, porque aqui a única coisa que a gente tem no na nossa mesa de efeitos aqui é um instrumento em si. Só que eu quero colocar algo nesse canal que fale assim: cara, você está disputando espaço com o meu kick, porque o kick é grave, que é aquele elemento principal, e o meu baixo é grave. Então os dois eles estão disputando muito as mesmas frequências ali, o mesmo espaço, eles estão brigando entre si. Então eu preciso colocar algo que fale: abaixe o volume assim que o kick bater, que daí ele vai dar essa cavada quando o kick bater e ele volta a tocar assim que o kick sair da frente. Para isso, você vai vir aqui em Audio Effects, vou fechar minha pesquisa, tá? E vou digitar compressor. E vou arrastar o compressor para cá. Clicou no compressor, você vai arrastar em cima do seu canal de MIDI. Se você tiver em outro canal, você vai arrastar o compressor para outro canal e não vai conseguir editar o seu MIDI. Clica aqui nele e arrasta o compressor para cá. Agora você vai abrir aqui essas opções e ligar esse carinha chamado Sidechain. Ligou o Sidechain, ele vai falar quem que eu tenho que ouvir para que eu abaixe o volume. Eu vou falar, cara, ouve o kick. Embaixo, no input, kick. Vai ouvir o kick. E aí ele fala, essa barrinha aqui, ele fala assim, que volume o kick tem que bater para que eu abaixe o volume. Tipo que lá, mano, você tá ouvindo o kick? Não, não tô. Porque que volume que eu preciso ouvir? É essa barra que define. Então, conforme eu vou puxando a barra, o meu baixo começa a abaixar o volume assim que o kick bate, ó. Você vê que se eu exagero, ele fica só esse... Ele nem toca o bass direito, ó. É bem de leve que isso aqui é, ó. Baixou de volume assim que o kick tocou. Agora a gente pode começar a colocar uns instrumentos a mais na nossa música. Que a gente já tem a nossa base aqui, que é o kick com a bateria e o nosso baixo. Vamos renomear isso aqui para bass. E agora eu vou colocar um outro instrumento que vai ser um lead. Então vamos digitar aqui lead. Ele não vai achar nada, porque a gente está no Audio Effects. E vou clicar aqui em Instruments. No Instruments você vai ter uma quantidade enorme de leads e eu quero algo que dê um impacto para essa música. Então vou colocar aqui. Você vê que é um som mais aberto do que o baixo, né? Esse daqui tá legal, ó. Vamos arrastar ele para cá. E agora eu vou criar um outro MIDI clip para ele também. Dá o zoom aqui, selecionar todo esse espaço de 4 batidas, botão direito e inserir MIDI clip vazio. Agora eu vou pegar, e a gente não olhou o que era cifras, nem nada do tipo, a gente não vai precisar. Só que eu preciso fazer na mesma nota que eu fiz o meu baixo.
Porque senão eu vou ter uma música que vai ficar saindo do tom, vai ser muito estranho, parece que tá tudo desafinado. São duas cordas totalmente diferentes sendo tocadas no violão ao mesmo tempo, que não faz sentido uma com a outra, sabe? Então eu preciso usar a mesma nota. Você sempre vai precisar usar a mesma nota? Não. Mas isso quando você entender um pouco de teoria musical. Agora a gente vai usar a mesma nota. Então eu vou clicar aqui. Você vê que eu estou no D1. Não preciso nem saber que o D1 é o Ré. Eu vou clicar no carinha aqui de baixo e eu vou no D. Posso ir no D3 e ver se essa oitava é legal. Lembra que a oitava só define se ele é agudo ou não? Não sei como é que é esse som ainda. Então eu vou criar assim. Vamos puxar para deixar uma nota bem longa. Ó. Pega uns 4 espaços assim. Vamos ver. Ó. Bem ruim, né? Vamos selecionar ela aqui. Segurar o Shift e apertar a tecla para baixo. Que daí ele vai andar uma oitava inteira. Foi para D2. Legal. Shift mais uma oitava para baixo. Vamos ver. Beleza? Eu vou esticar ele até o finalzinho aqui, ó. Vamos ver. Legal. Aqui no baixo, a gente já tem o compressor que faz ele respeitar o kick. A gente já tem ele pronto. Eu vou copiar com Ctrl C. Vou no canalzinho aqui de baixo, que é o canal do lead. Clico aqui, ó, logo depois do nosso instrumento e aperto Ctrl V. E aí ele vai respeitar o kick também, ó. A gente pode fazer com notas diferentes. Você clica 2 vezes aqui no seu MIDI. Pode diminuir, por exemplo, aqui, ó. Fazer uma coisa tipo assim. E até fica mais legal, a gente guarda aquela nota mais longa lá pra frente, ó. E aqui agora a gente precisa começar a ter algumas ideias do que fazer com o drop para a gente incrementar ele, para colocar mais leads diferentes. Normalmente a gente tem leads que fazem chamada e resposta, né? A gente começa a ver isso mais para frente, mas aqui vamos utilizar 2 leads diferentes só, para não ficar muita coisa rolando no drop. Vamos ver um outro lead que vai tocar uma outra nota agora. Ideal que ele seja um pouquinho diferente do primeiro. Muito legal esse, parece, viu? Vamos arrastar para cá. Vamos pegar essas mesmas notas, Ctrl C, só que daí ao invés de ele começar a tocar por aqui, vai tocar mais para frente. Tá vendo que agora tá meio chato, ó? Porque eu tô com vários quadradinhos, por mais que eu esteja com o zoom bem longe. Então eu vou mudar o botão direito para Narrow. E agora ele fica se adaptando ao meu zoom, ó. Fica muito melhor. Copiei aqui em cima, eu vou colar aqui no canal de baixo agora. Vamos ver? Precisa de tanto assim, vamos deixar só um. Pam. Deletei todo mundo ali, seleciona aqui. Ó, clicou. Num lugar vazio, você consegue ter esse retângulo de seleção. Seleciono aqui e deleto. Vamos ver, tem a chamada, ó. Vamos ver se a gente fica uma oitava acima aqui com um som melhor. Shift para cima. Deixar bem curtinho. Pam, pam. Legal. Vamos colocar aquele compressor que a gente tinha ali em cima. Embaixo, ó. Vai vir aqui no canalzinho de cima. Copiou o compressor sidechain. Vem no de baixo e cola. Vamos colocar mais um midzinho aqui, ó. Divide na barra de 1/16 e coloca um outro quadradinho. Aqui, como você sabe exatamente qual quadradinho colocar? Você não sabe. Você coloca, você ouve, e aí se não ficou legal, você move ele de lugar para ver se fica melhor, ó. Ou vou colocar um outro aqui, ó. Ficou
bom. Se você não achou que ficou bom, você move um pouquinho, ó. Aqui já não ficou legal. Eu não gostei, pelo menos. Mas eu vou trazer pra cá, então. Ok. Agora eu vou selecionar toda essa galera aqui, ó. Desde aqui de baixo até lá em cima. E eu vou criar toda a estrutura do meu drop. Agora a gente tem 8 batidas. Isso não é um drop completo, porque a frase completa da música tem 32 batidas. Ou seja, vai ser essas 8 aí, a gente vai repetir ela mais 4 vezes ali, né? Ela vai se repetir 4 vezes no total, então a gente vai repetir mais 3. Seria o quê? 32 batidas. Para você não se perder, você viu que você tem que ficar contando e tentando entender qual vai ser o tamanho. Para você não se perder, o que eu recomendo muito? Clica com o botão direito, inserir MIDI track. Você não vai colocar instrumento nenhum. Eu só vou renomear essa daqui e chamar de referência. Tudo em maiúsculo assim, ó. Referência. Eu vou mover lá para cima. Seguro ela, movo lá para cima, que vai ser o primeiro canal de todos. Agora eu vou criar tudo isso daqui, ó. Selecionar. Inserir MIDI clip. Eu sei que esse daqui tem 8 batidas, certo? Se eu tirar o zoom aqui, ó. Eu preciso de 32, então 8. Vou duplicar com Ctrl D. Só esse MIDI aqui. 16. 32. Esse daqui eu sei que tem 32 batidas. Quer contar? Deixa no metrônomo. Deixa em solo. Conta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí você vai até os 32. Depois que você criou isso daqui, você pode selecionar toda essa galera e deixar um midizão só. Botão direito e consolidar. Tamanho 32 batidas. Com Ctrl R eu consigo renomear também. Vou deixar uma cor bem gritante, um verde-limão. Clicou com o botão direito, você consegue escolher a cor aqui embaixo. Vamos aqui nesse tamanho, 32 batidas, vamos deixar a mesma cor. Agora eu sei que tudo isso daqui é 32 batidas. O que eu vou fazer é selecionar. Vamos diminuir o tamanho de todo mundo aqui para caber na tela. Seleciona aqui, ó. Arrasta até lá em cima. Você não pode arrastar o negócio, tá? Senão, se você clicar aqui, você vai mover o MIDI de lugar. Clica no espacinho que tem no final, ó. Clica lá, segura. Segurando ainda. Movi o mouse lá para cima, agora eu vou mover aqui para a esquerda. Vou selecionar só até o kick aqui, ó. Ctrl C. Aqui. Ctrl V. E Ctrl V. E aqui Ctrl V. Agora, tudo isso daqui tem o tamanho de 32 batidas. Essa vai ser a frase da música que a gente vai trabalhar. Vamos deixar em loop agora. Seleciona geral. Ctrl L. E vamos ouvir o drop agora num contexto maior. E provavelmente ele vai ficar bem repetitivo, ó. Vou tirar o metrônomo. Ficou legal? Então vamos abrir aqui esses dois, porque os leads eles estão se repetindo toda hora. O que posso fazer é deletar esse lead aqui, por exemplo. Vê. Sem o lead ficou estranho. Então vamos colar ele lá de volta e vamos deletar essas outras duas notas. Deixar só um MIDI mais longo assim, ó. Bom. Aqui vai ser diferente também, ó. E aqui, vamos colocar uma notinha assim, ó. Legal, hein?
agora já ficou um drop diferente, né? Você vê que tem algumas variações ali nos leads que deixam o drop não enjoativo, né? Não tão enjoativo. Aqui a gente tem uma viradinha que daí vai ir para outra parte do nosso drop, porque daí a gente vai continuar a nossa música. A música não tem só esse tamanho, você vai ter outras seções também. Então aqui no final a gente precisa fazer algo que mostre que está virando a sessão, porque agora parece uma sessão zona só. O que a gente costuma fazer para isso você pode pegar aqui, selecionar, por exemplo, 2 kicks, assim, ó, espaço de 2 kicks e deletar. Daí ele fica sem o kick, ó. Ó, parece que ele tá chamando alguma coisa, ó. E aí a gente pode fazer uma virada. Aqui dentro da bateria, vamos abrir a bateria e vou clicar. Posso clicar no clap, no hi-hat, onde eu quiser ali. Botão direito, inserir audio track. Agora eu vou procurar um instrumento chamado snare, que ele é uma bateria. Digitei snare, você vai vir aqui em drums. Vou pegar uma 909, né? Vamos ver se fica legal. Aqui tá bacana. Vamos arrastar esse áudio para cá assim, ó. E aí a gente precisa dar um zoom aqui. Vamos dividir em 1/4 para ver onde está o espaço dos kicks. E é o espaço de 2 kicks, certo? Então vai ser aqui, no penúltimo e no último. Tá batendo no lugar que seriam os kicks. Eu vou deletar o clap dessa partezinha aqui e os hi-hats também. Foi, deletou. Vou dar um play. Quase lá. Vamos dividir em mais barras, 1/8. Seleciona esse espaço aqui do 1/8, Ctrl C e Ctrl V, ó. Duplica. Tá quase uma virada já. Vamos deixar mais rápido. /16, seleciona o espaço, Ctrl D, você vai duplicando, duplicando, duplicando até preencher tudo. Vamos ver? Ó. E agora a gente pode começar a desenvolver o nosso drop mais para frente. Vamos diminuir a bateria aqui, voltar a gradezinha no narrow, que daí a gente tem esse zoom adaptativo. E vamos renomear nossos leads, né? Então, lead 1. E lead 2. Ok, vamos agora agrupar os dois. Segura o Shift, botão direito, Group Tracks. E aí a gente chama esse grupo aqui de leads. Agora eu vou pegar todas essas 32 batidas aqui, ó. Posso clicar, como eu tenho esse MIDI que me ajuda, eu posso clicar simplesmente no MIDI, segurar o Shift e clicar lá no canto inferior direito. É bem aqui, ó, bem nessa quina aqui, ó. Daí eu já seleciono toda a minha estrutura da música e aperto Ctrl D. Agora ele duplicou. Tem outra parte aqui, vamos clicar com o botão direito para mudar a cor, ó. Daí essa parte vai ser a parte B do nosso drop. Então a gente teve a parte A, ó. Vai tocar assim, e a parte B tem que ter algo diferente. Você tem que trazer algum elemento a mais ou tirar algum outro elemento. Vamos ver se a gente deletar os leads. Selecionar todo mundo e deletar. Delete. Vamos ver. Tira do loop aqui em cima. O que a gente pode fazer aqui nessa segunda parte é colocar um vocal, que daí já é interessante que vocês aprendem a gravar os vocais ou sons aí que vocês querem tocar, algum violão, alguma coisa,
com o Ableton. Vamos colocar botão direito, inserir aqui, ó, inserir audio track. E aí ele fala external in, porque ele está pedindo uma entrada externa aí, né? Você vai colocar o microfone para você conseguir gravar. Então você vai clicar aqui e vai clicar em configurar. Clicou em configurar, ele vai perguntar qual input, né? Qual vai ser o seu microfone. Você tem aqui embaixo, ó, Audio Input Device. Você vai clicar aqui, vai escolher o seu microfone. No meu caso, eu tenho o NVIDIA Broadcast aqui, que é o meu microfone passando pelo programa da NVIDIA. O meu microfone é esse daqui, ó. E aí, você só diminui esse buffer size aqui, porque senão ele vai ficar com muito atraso. Na hora que você falar alguma coisa ali, ele vai demorar muito para conseguir colocar o áudio que você está cantando. Então, vai ser ruim. Diminui e deixa esse 1024, né? Provavelmente ele vai estar assim, ó, bem grande esse valor. Você coloca em 1024, que é perfeito. 1000 e pouquinho ali, ó. Perdi. 1200, tá bom. 1280. Tá ótimo. E vou fechar aqui. E agora eu vou clicar com esse botãozinho aqui para ele começar a receber o áudio, ó. Tá vendo que agora eu tô falando? Ele tá subindo a barrinha ali. Então vamos ver se a gente tem alguma ideia do que falar durante o drop. Vamos ver. Ou tipo um move it up and down. Vamos ver. Move it up and down. Fade into the sound. Cross the road. Move it up and down. To the crowd. Falar um moving up and down, dancing to the sound. Só. Vou nem inventar mais frases porque não tá vindo mais nada na cabeça. A gente vai pegar aqui, diminui o volume do seu fone para ele não ser gravado junto no microfone. E a gente vai dar o play aqui e vai começar a cantar em cima do drop, ó. Só que ao invés de dar o play com play, você vai dar o play com esse botãozinho de gravar aqui, ó. Move it up and down, listen to the sound. Move it up and down, dancing in the club. Ok? Vamos pegar agora aqui. A gente tem todo esse áudio. Você vai acertar ele no tempo. Isso é muito bom para a gente ver já a questão do warp, também da música. Vou deixar em solo. Vou desligar aqui o botãozinho de gravar. E vou dar o play aqui, ó. Move it up and down. Move it up and down, listen to the sound. Ficou totalmente errado o tempo, né? E a gente vai fazer o quê? Dar um zoom. Você vai cortar até aqui, ó. Vai puxar o áudio até o comecinho dele. E aí você vai mover ele um pouquinho para a esquerda aqui, ó. Para acertar. Move it up and down, listen to the sound. Move it up and down, dancing in the club. Acho que essa parte aqui ficou melhor, ó. Esse daqui ele corta, ó. Up and down. Tá vendo que ele dá esse pulo? Up and down, up and down, up and down, up and down, up and down. Uma pulada. Então, clica aqui, divide esse midzinho, esse áudio com Ctrl E e deleta o que tá lá para trás, ó. Agora a gente vai mover esse daqui lá no começo, ó. Move it up and down, dancing in the club. Ok? Vou clicar 2 vezes aqui agora. E eu vou precisar fazer o warp para que os pontinhos fiquem, né? A minha fala fique certinha na batida da música. Então aqui, ó, você vai clicar com o botão direito, consolidar primeiro, Ctrl J. Que daí ele consolida, ó. Fica só esse pedacinho do áudio, não fica todo aquele resto que eu já tinha falado. E aí aqui você tem uns pontinhos onde começam os áudios, ó. Então esse daqui, ó, eu vou clicar 2 vezes, ó, que ele vai criar uma marcaçãozinha e eu vou puxar para ficar certinho na grade, ó. Move it up and down. Aqui mais para frente, move it up and down. Aqui para cá, assim, ó. Move it up and down. Move it up and down. Move it up. E talvez. Move it up and down. Ó, esse daqui, ó. Clicar nos quadradinhos que ele cria já. Move it up and down. Dancing in the club. Club vai ser o quê? Aqui, ó. Move it up and down.
dancing in the club. Legal, só que tá bem zoado, né, meu? Essa voz aqui não tá uma voz de club, de música, né, de tech house. Então a gente precisa deixar essa voz um pouco mais robótica, um pouco mais estranha. Então eu vou pegar aqui no pitch, vou clicar nele, ó, como a gente está editando o áudio, aqui você tem todas as ferramentas de edição de áudio. Caso você não esteja vendo ele aqui, é porque a sua aparência do Ableton está assim, ó, tá? Mais fechado, né, a parte aqui dessa aba. Você pode abrir a aba puxando para o lado direito assim, ó. E aí você tem essas opções. Eu vou clicar no pitch, vou deixar uma voz mais grossa indo com a setinha para baixo, ó. Move it up and down, dancing in the club. Move it up and down, dancing in the club. Legal. Vamos diminuir aqui para ficar certinho o tamanho. E vamos ver. Move it up and Deixa eu aumentar o volume, né? E agora eu posso ouvir no volume mais alto. move it up and down, dancing in the club. E agora o vocal chamou, eu preciso responder com um midzinho assim, ó. Vou copiar esse lead aqui então. Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Move it up and down, dancing in the club. E vamos deixar mais alongado aqui, ó. Move it up and down, dancing in the club. Aqui de novo, Ctrl C, Ctrl V. Dancing in the club. Move it up and down, dancing in the club. Legal demais, né? Vamos ver aqui, parece que esse move tá saindo do tempo. Vamos tirar esse pontinho rosa daqui. Move it up and Ficou melhor, ó. move it up, Vamos ver esse daqui para trás. move it up. Não, ficou demais aí. Ctrl Z. Beleza, só sem o sinalzinho ali já ficou bom. Move it up and down, Ctrl C e Ctrl V para cá. move it up and down. Move it up and down, dancing in the club. Posso copiar esse lead 2 aqui também. Ver se fica bom. Deixar uns quadradinhos assim, ó. Mexendo uma oitava para ver se fica um pouquinho diferente. Segura o Shift e aperta para baixo. Não. Talvez só um plim. Um outro quadradinho aqui, ó. Move it up. Move it up and down, dancing in the club. Move it up and down, dancing in the club. Rola de novo. Esse aqui vamos subir uma nota assim. Beleza. E aí, aqui no vocal, a gente vai precisar do mesmo sidechain lá para fazer ele abaixar de volume quando o kick bater. Então vamos pegar o lead, Ctrl C no compressor, que a gente já tem nesse lead aqui. E vamos pegar no vocal aqui e apertar Ctrl V. Move it up and down, dancing in the club. Move it up. E aí na bateria a gente pode criar uma bateriazinha a mais também para essa segunda parte. Então vamos clicar com o botão direito aqui no clap, inserir audio track, e aí eu vou procurar por algo chamado shaker. Esse tic tic tic, essa bateria, né, que vai ficar aqui tá legal. Vamos colocar ela aqui, ó. Começo, né, dessa minha segunda parte do drop. Eu vou colocar em 1/16. Esse vai ser o tamanho dela. Selecionar, Ctrl C, Ctrl V,
Ctrl D, Ctrl D, que daí preenche tudo, vamos ver. Selecionar todo mundo aqui, fica apertando Ctrl D até chegar no final do drop, ó. Preencheu tudo, a gente vai selecionar toda essa galera aqui, deixar no narrow, né, para conseguir enxergar a grade direito. Vai selecionar toda essa galera assim, ó, e apertar Ctrl J ou botão direito consolidar, que ele transforma em um áudio só. E abaixa o volume daí. Se eu desligar, ó, beleza. Agora, deixa eu só puxar aqui o shaker, porque ele veio junto com o snare, que é a virada, né? Então vamos deixar ele um pouquinho menor. Tirar o zoom. E agora a gente vai para a parte 3 do nosso drop, ó. Selecionar geral assim. Ctrl D. Agora esse daqui vai ser a parte 3, ó. E aqui a gente vai ter que fazer algo diferente, porém que já começa a sair alguns elementos. Então vamos deixar... sem aqueles leads mais rasgados, ó. Beleza, vamos selecionar todo mundo aqui agora, que a gente já fez uma saída pro drop, né? Então agora a gente vai ter uma parte que é o break. O break vai ser aquela parte mais tranquila, sem tanto drop, sem tanto baixo, essas coisas. Então vamos duplicar isso daqui e vamos começar a renomear com os nomes reais. Então esse é o drop A, esse é o drop B, esse aqui é o drop C e esse daqui é o break. Break vai ser bonito, vai ser tranquilo. Vamos deixar com uma corzinha rosinha assim. E aqui eu vou deletar todo o kick, ó. Vamos ver. Sem o baixo também. Vamos copiar o vocal lá, né? Ctrl C, Ctrl V. Move it up and down, dancing in the club. Dancing in the club. Ficou legal, hein? A gente precisa pegar a bateria agora e deixar ela em segundo plano, porque tá muito na nossa cara. Então eu quero cortar um pouquinho ela para deixar ela mais abafada. Para a gente abafar ela, eu vou aqui em Audio Effects, vou fechar aqui e vou em Filtros. Vou digitar Auto Filter ou você pode vir direto daqui, ó. Você vai vir no canal do grupo de bateria, clicar aqui, clicar no Auto Filter e arrastar aqui para baixo. Beleza? Agora ele está com esse knobzinho aqui que você pode regular a frequência. Então já clica nele e deixa lá para frente, ó, para não estar filtrando nada. Cuidado para não clicar aqui embaixo, porque senão ele começa a deixar um som estranho, tá? Deixa esse daqui no 0 e deixa eu só ver se era no 0 ou no 14. Deixa no jeito que ele vem. E aí mexe para cá, para ele ficar no máximo. Clica aqui na bateria, abre a bateria. E aí você vai vir aqui, ó, em cima e ligar a sua automação. Então eu vou primeiro desligar o meu tecladinho do MIDI aqui. Senão se eu apertar a letra A ele vai tocar uma nota. Eu vou apertar a letra A do meu teclado, porque daí ele dá o atalho da automação. Se você não quiser ir pelo atalho, você consegue vir aqui, ó. Clicou aqui, ele já vem e liga a automação. Aqui tá vendo que ele fez uma linha rosinha? É de acordo com o knob que eu tô mexendo aqui, ó. Então eu vou deixar lá em cima. Vou criar um ponto aqui, ó. Criei um ponto. E daí aqui eu vou criar um outro ponto e abaixar assim, ó. Daí ele vai começar a abafar a minha bateria, ó. Move it up and down, dancing in the club.
Move it up and down, dancing in the club. Legal, né? Vamos voltar aqui e vamos pegar nos leads. Eu vou criar, na verdade, um outro base. Vai, botão direito, inserir mid track. E esse daqui vai ser o base do break. E vamos procurar por um base aqui no Instruments. Aqui tá legal, hein? Trazer ele para cá. E vamos copiar o mesmo base que a gente tinha ali em cima, ó. Ctrl C nele, Ctrl V aqui embaixo no Bass Break. Vou deixar em solo. Então, muita coisa, né? Vamos clicar nele aqui, vamos deletar todas as outras notas e deixar só uma nota grandona no começo, assim, ó. Vê. De novo. Move it up and down, dancing in the club. Agora, esse bass aqui, eu vou deixar ele no lugar dele. Vou criar um outro canalzinho aqui embaixo, de MIDI também. E vamos colocar algum pad. Deixar esse daqui, ó. E aí o pad, ele vai ser um instrumento que ele tem essa sustentação toda, né? Tem toda essa cauda, assim, ele fica lá pro fundo. Então vamos pegar uma nota só e deixar essa nota como pad. Ctrl C aqui, nesse mid de cima, Ctrl V aqui embaixo. Vou deixar ele desse tamanho aqui, do tamanho inteiro dessa parte do break, e Ctrl J, que daí consolida, deixa tudo em um só. Agora você vai ver que tem várias notas, então eu vou pegar só uma e puxar até lá na frente, ó. Deixar em solo. Tá numa oitava muito lá embaixo. Vamos Shift para cima. De novo. Diminui o volume. Só que eu acho que ele não tá tão legal. Vamos pegar um outro pad e a vantagem do MIDI é o quê? O MIDI está criado ali. Então qualquer outro instrumento que eu colocar aqui, ele vai seguir as mesmas notas que eu já criei. Vou pegar um outro. Esse aqui parece ser melhor. Ó. Vou selecionar todo mundo. Ctrl D para duplicar. E agora eu vou começar a trazer a bateria de volta. Então, vamos abrir a bateria aqui. Liga a automação de novo. E a gente vê aqui, ó. Vamos tirar esse pontinho. Vamos desenhar uma parada mais assim, ó. Ele trazendo toda a bateria de volta. Até lá em cima. Move it up and down, dancing in the club. Move it up and down, dancing in the club. Legal. Aqui a gente pode trazer mais tensão, né? Uma coisa que a gente sempre tem que mudar a cada 32 batidas. Então vamos pegar esse pad aqui e jogar ele uma oitava acima também. Shift para cima. Ó. E aí a gente vai fazer a subida para o nosso drop. Seleciona. Aqui vamos pegar um drop inteiro. Ctrl C, Ctrl V para cá. Aí você já deleta o kick. Ele não vai tocar. Dá o play. Não ficou legal com ele. Ctrl Z. Vamos continuar do break, vai. Vou selecionar todo mundo do break aqui. Shift, Ctrl D para duplicar. E aqui ele já vai vir com a bateria toda aberta. Então liga a automação e deixa a bateria assim aberta, ó.
Agora aqui eu vou fazer uma subida para o nosso drop. Então eu preciso começar a apresentar alguns outros instrumentos, tipo o bass. Selecionar o bass aqui, Ctrl J para consolidar ele do tamanho do drop C aqui, ó, fica certinho. Vamos copiar ele com Ctrl C e vamos colar aqui, ó. Isso aqui vai ser subida. Deixar com uma cor vermelhinha. Vamos deletar o break aqui, né? O bass do break. E aí começar a repetir o vocal, ó. Deixar ele desse tamanho e vamos Ctrl D. Selecionar esse pedaço aqui agora, ó, só esses dois quadradinhos, ficar Ctrl D até preencher tudo. E vamos jogar para cá para ver. Beleza, aqui ó, o que a gente pode fazer é essas repetições para fazer a subida do vocal. Então você vai pegar o vocal normal aqui, vai colar no comecinho e vai repetir só dois quadradinhos aqui, ó. Ctrl D, até preencher assim, e aí você vai preencher ele por esse tamanho todo. Agora aqui, por metade desse tempo, porque isso daqui vai ser um tempo, por metade desse tempo você vai deixar eles pela metade, vai deixar eles curtinhos assim, aqui na frente. Vou selecionar todo mundo, Ctrl C, Ctrl V, e aí você vem aqui e diminui assim, ó, pela metade. E aperta Ctrl D até chegar no último ali. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a metade desse tempo todo aqui. Então vou selecionar toda essa galera, Ctrl D. Vamos dar um zoom e diminuir. Deixar assim. Até chegar no final. Vamos chegar no final para ver. E aí a gente tem um tempinho antes do drop. Aqui a gente precisa trazer tensão para a nossa subida. Então eu vou pegar aqui na minha bateria, aquele snare que eu já tinha, ó, para o final só. Vou selecionar ele, Ctrl C. E vamos colar aqui, ó. Ctrl D daí para duplicar, para preencher todo esse espaço aqui da subida, ó. Beleza? A gente está começando a ter uma subida. Aqui eu posso pegar esse pad, começar a fazer ele aquele barulho de subida mesmo. Vamos clicar duas vezes nele. Você vai vir aqui em Envelopes. E no caso do Ableton 11, você vai ter aqui do lado, tá escrito Envelopes. Você vai clicar nele aqui, ó. E aí aqui no Envelopes você vai ter a opção aqui embaixo, ó, de MIDI Control. Você tem esse Pitch Bend, que é a primeira opção que a gente tem. Vou clicar aqui, vou criar um botãozinho aqui no começo, uma outra bolinha aqui no final e você puxa lá para cima, ó, que daí ele vai subir o tom desse instrumento. Ó. Vou deixar em solo. Começa a subir, ó. Vamos dar o play agora. Aqui a gente vai colocar agora um efeito para a subida do nosso drop, então a gente vai precisar de um white noise, né? Um barulho de chiado subindo junto. Eu vou criar com o botão direito um MIDI track
E a gente vai procurar por um instrumento aqui chamado Operator. Aqui no Instruments você tem esse Operator. Vamos pegar ele aqui, arrastar para o MIDI. E aí você vai criar uma nota de MIDI bem longa. Vamos selecionar ela aqui. Ctrl Shift M para criar o MIDI clip. Clicar para cá e arrastar até o final. Deixar em solo, você vai ver que ele vai tocar um tipo de tom diferente, ó. E para mudar a onda, você vai vir aqui em Wave e clicar em Noise White. Agora ele vai tocar um White Noise, só que numa escala lá embaixo, né? Numa oitava lá embaixo. Vai ser um White Noise mais grave. Você vai clicar no White Noise, selecionar ele, segurar o Shift e jogar na oitava lá em cima, para que ele fique mais agudo. Então, segurando o Shift, vai indo lá para cima e vou dar um play para ver. Agora sim. Vamos abaixar o volume agora. E o que você vai fazer é uma automaçãozinha no volume, para ele começar com o volume bem baixo e ir subindo o volume desse som aqui. Então, do mesmo jeito que a gente fez a automação lá, vamos ligar a automação aqui em cima, ó, e clicar no volume da música. Tá vendo que agora ele mostra aqui, ó, Track Volume. Então, eu vou clicar aqui e abaixar assim, ó. Beleza, agora a gente trouxe mais tensão aí pro nosso som. Agora o que eu vou fazer é colocar um outro drop ali na frente. Só que tá muito cheio. Tá cheio até o último segundo. Se eu colocar o drop logo aqui, ele não vai ter força. Então eu vou fazer um pequeno espaço pro vocal cantar e aí o drop bater. Então vamos pegar o vocal aqui, Ctrl C, eu vou colar aqui, ó, que daí tem aquele contraste, tem aquele silêncio antes, ó. Move it up and down, dancing in the club. Aí a gente pode começar com o nosso drop. Aqui o ideal é que esses pequenos atrasos, né, que a gente dá, que é realmente para dar esse contraste, porque senão vai ficar uma coisa muito cheia, aquela subida muito lotada de coisa e o drop não vai ter impacto nenhum. Para a gente dar esse atraso, é ideal que você sempre se mantenha na contagem também. Não adianta você pegar e colocar um atraso assim de 3 batidas, que daí vai cortar toda a sua música. Move Tipo, it up and down, dancing in the... e aí já bate tudo junto ao mesmo tempo. Então, deixa no tamanho de umas 4 batidas, deixa no tamanho de umas 8 batidas, mas se mantenha nessa grade de 4, porque a grade da contagem com os 4 tempos é muito melhor para você sempre manter a música numa lógica ali. Vamos tirar o zoom agora. Vamos selecionar o drop A inteiro, o Shift, clicar lá embaixo, Ctrl C, e agora a gente vai colar o drop na frente do vocal aqui, ó. Então vamos ver. Move it up and down, dancing in the club. Beleza? Agora a gente pode deixar o lead mais nervoso, né? Vamos pegar esse daqui, ó. Clicar 2 vezes. Vou deixar ele longo assim, ó. Dancing in the club. E aí aqui, com mais quadradinhos assim também, ó. Quadradinho maior. Down, dancing in the club. Esse daqui pode ser maior também. E aí viria o segundo drop. Vamos pegar aqui, ó, porque antes do drop a gente pode ter uma bateriazinha, algo indicando que o drop vai começar, né? Vamos pegar o clap aqui, copiar ele, daí ele faz aquele Dancing in the Club. Pá. Dancing in the club.
Bem aqui assim, ó, nesse... A gente deixar na 1/4, ó. Dancing 1, in the 2, club. 3, 4. No 4 ele dá um plaf. Então, Dancing in the club. voltar para a grade normal. E aí a gente vai pegar o drop B e o drop C. Seleciona todos esses caras aqui, ó. Ctrl C para colar para cá. Move it up and down. Dancing in the club. Move it up and down. Dancing in the club. Move it up and down. Dancing in the club. Agora aqui você vai começar a fazer a saída da sua música. Vamos selecionar esse drop C e duplicar de novo. E a gente pode tirar o baixo, por exemplo. Vamos ver. Não, muito vazio. Deixa com baixo. Só tira os leads daí. Isso aqui eu vou chamar de saída 1. E a saída depende, o tamanho sempre da música que você está fazendo. Se você quiser facilitar a vida do DJ, você deixa uma saída maior. Se não, você pode deixar só com uma saída, né? Vamos facilitar a vida do cara aqui, duplicar e deixar com dois compassinhos assim de saída, ó. Daí você tem mais tempo de fazer a mixagem ali. Você pode até deletar o baixo daí, nessa última saída. Vai realmente ficar bem vazio, ó. Agora a gente pega toda essa saída aqui, que a gente criou. Ctrl C, porque ela vai virar uma entrada da nossa música. Aqui você vai ver que lá na entrada da música a gente nem tem espaço para caber uma entrada da música aqui, porque a gente começou a fazer o drop muito aqui em cima, né? Muito aqui na frente. E tá tudo bem, porque você tem um recurso no Ableton que ele cola e ao mesmo tempo ele empurra todo o restante da música lá para frente, que é o Ctrl Shift V, ou inserir o que você copiou, né? É tipo um paste insert, tipo você vai inserir aquilo que você já copiou para colar e empurrar todo o restante para frente. Ctrl Shift V, ele cola aqui e agora a saída virou o quê? Uma entrada. Então, do mesmo jeito que foram saindo elementos, agora a gente vai fazer o contrário, ó. Vamos pegar agora essa saída. A saída 1 e saída 2, né? Vamos renomear aqui. Vou pegar a saída 1 agora, copiar todo mundo. E Ctrl Shift V aqui no começo, ó. Beleza, agora a gente pode colocar mais um dropzinho desse daqui. Ctrl Shift, Ctrl C, Ctrl Shift V aqui na frente. Vamos ver se a gente consegue ir desenvolvendo para ir para uma subida para o nosso drop. Vamos deletar o kick aqui, ó. Copiar o vocal. Move it up and down. Dancing in the club. Legal. Move it up and down. Dancing in the club. Agora vamos copiar a mesma subida ali, segurando o Shift. Aqui a gente não vai copiar a parte do vocal aqui no final, tá? Ctrl C e Ctrl Shift V aqui no começo. Vamos deletar esse pad, né? Porque senão ele vai entrar do nada.
sem o vocal repetido, porque a gente não teve toda essa tensão ainda para já pular direto para essa parte. Então vamos deletar ele. E aqui você pode deletar tudo esse espacinho aqui para deixar só o leadzinho tocando antes do drop, ó. E aí vem o drop. Para conectar essas duas partes aqui que estão longe uma da outra, você seleciona esse espaço vazio que tem entre a chamada do drop e o drop e aperta Ctrl Shift Del para deletar. Daí ele conecta, ó. Agora aqui, vamos regular na bateria, porque o snare ele sobe muito alto o volume. Então vamos pegar, abafar ele com o filtro. Vamos em Auto Filter, vamos jogar aqui no snare. Frequency, deixa o frequency aqui no máximo. Vamos ligar a automação aqui em cima. E ó, tô mexendo no frequency, ele tá mexendo ali no snare, ó. Vamos pegar aqui, criar um pontinho de automação aqui e deixar ele bem abafado, ó. Vou me abafando ele assim, ó. É importante que você sempre crie um pontinho de automação antes, por segurança, porque caso tenha snare lá para trás, eles não vão ficar abafados também, ó. Beleza? Aqui a gente pode deletar esse leadzinho aqui de baixo. Vai deixar um drop mais pesado, né? Vamos tirar esses leads aqui. Deixar só o último ali, ó. Deletei toda essa chamada. E aqui o baixo também, ele não pode vir com tanto grave antes que seja o momento do drop dele. Então vamos colocar o Auto Filter no baixo também. Cliquei no baixo, coloco o Auto Filter aqui no finalzinho. Só que agora a gente vai fazer ele ao contrário, porque a gente quer cortar os graves. Então a gente não quer abafar ele, a gente quer tirar os graves dele. Então você vai mudar o sinalzinho aqui embaixo, ó. E aí o Frequency você vai puxar lá para trás para que não faça nada. Liga a automação e aí a gente vê o frequency ali se mexendo. E aí antes do drop, ele nunca vai tocar com toda a força que ele tem, ó. O baixo vai ficar sempre mais sem grave assim, ó. Conforme eu vou subindo, ele vai tirando o grave do baixo. Vamos ver um ponto ideal. Ó. Criar um pontinho aqui. Vai tirando o grave, ó. E a gente vai fazer a mesma coisa lá na outra subida também, ó. Move it up and down, dancing in the club. E aí aqui a gente precisa fazer aquela automação do snare também, que a gente tinha aqui, né? Então vamos pegar aqui nessa segunda subida, criar o pontinho de segurança aqui para trás, ponto final, e aqui a gente faz uma puxadinha.
snare subindo. Move it up and down, dancing in the club. Agora a gente vai criar as transições. Vamos só diminuir todo mundo aqui para renomear certinho antes, né? Pads, que vão ficar dentro dos leads aqui. A gente tem o Bass Break. A gente tem esse daqui que é o White Noise. Esse daqui vai ser separado. Esse daqui, o nome dele é Vocal. E aqui a gente pode pegar o Bass Break e o Bass, segurando o Ctrl para selecionar os dois. Ctrl G vai agrupar os dois ali juntinhos. Vou renomear para Bass. Agora a gente tem tudo separado. Tem aqui, ó, subida. A subida ela é completa, né, ó. Tamanho de 32 batidas, ó. E aí a gente tem a estrutura completa da nossa música aqui. Vamos começar a colocar alguns efeitos de transição, porque tá meio seco, né, a partida. É tipo, você tem uma passagem de uma parte para outra ali que fica muito sem nenhuma chamada, sem nenhum efeito ali para dar uma graça. Então vamos pegar aqui nos sons. E aí eu vou colocar por Crash. Vamos em Drums. Drums não, Crash tá dentro do Drums. Pegar esse Crash aqui, e aí eu vou colocar nas transições entre um compasso e o outro aqui. Então tem entrada, aí para saída, né, para saída. Isso aqui vai ser a entrada 2, e daí começa a ser o contrário, né? Isso aqui é a entrada 3. Diminui o volume daí. Agora aqui eu vou pegar, criar um outro canal de áudio, copiar esse Crash e colar. Só que agora esse Crash ele vai ser ao contrário do que eu tenho ele aqui. Então eu vou pegar ele, deixar do tamanho certinho assim, de uma barrinha, tá, ó, para você não se confundir ali na hora de colocar ele ao contrário. Vou puxar ele antes do outro Crash. E aí aqui no editor de sample, ó, clicando 2 vezes, você tem esse botão chamado Reverse. Clicou nele. Diminui o volume. A gente pode deixar ele até maior. Então, se eu clicar aqui no Warp, ele vai ficar fixo nessa grade. E eu posso, segurando o Shift, puxar ele assim para deixar ele maiorzão. Ó. Deixar ele desse tamanho, vamos trazer ele para cá. Ó. Ficou muito robótico, então vamos deixar metade do tamanho. Vou trazer para cá. Ainda, vamos deixar assim. Ficou perfeito, ó. E agora a gente pode pegar até aquele white noise que a gente tinha, ó. Copiar aqui e colar para cá. E a gente pega a automação daí para fazer o volume, ao invés dele ir do 0 e ir subindo, ele começa alto e vai baixando, ó. Deixa zerado. E aqui no final ele começa a subir de novo, ó. Vamos colocar aquele compressor para fazer o white noise respeitar o kick também. Então vem aqui no leads. Vamos pegar um lead que já tem o compressor. Ctrl C e Ctrl V. Aquele compressor sidechain, ó, para respeitar o kick. Mais pra frente aqui a automação, ó. E cola o Crash. Move it up and down, dancing in the club. Cola aqui. Move it up and down, dancing in the club. Na subida de novo. Move it up and down, dancing
No primeiro impacto do drop, eu não gosto de colocar crash, porque eu acho que ele tira um pouco de energia muitas das vezes. Vamos ver se aqui dá certo. Ficou tão legal, vamos deixar ele curtinho para ver. Gostei. Ele fica melhor quando ele entra assim. Aí é questão da criatividade, não é uma regra. Aí agora aqui na transição, diminuir, né? A gente tem a transiçãozinha aqui, ó. Copiar ela, colocar no drop B. Copiar também a subida que a gente tinha antes, né? Mesma coisa ali pra frente. Diminuir o volume desse bass aqui. Dos leads também. Tá lá pro fundo, ó. Move it up and down, dancing in the club. Move it up. A gente tem esses crashes aqui que funcionaram bem na subida lá de trás. A gente cola aqui de novo. Move it up and down, dancing in the club. E vamos selecionar todos esses crashes aqui, né, do drop A até o drop C. Ctrl C, e a gente cola aqui Ctrl V. E de novo aqui, vamos pegar aqui esse crash para cá, para colocar no drop C também. Ele não foi certinho, ó. Vamos puxar mais para frente. Ele tem que ficar bem na transição. Cola aqui, pra cá. Mais pra frente aqui, ó. Beleza, na última ali eu vou deixar assim. Agora a gente tem os crashes, né, as transições. Vamos selecionar todo mundo assim com Ctrl G. Vou renomear para Effects. Agora o que a gente vai ver aqui é uma questão bem básica da mix. Eu vou fazer uma mix bem assim introdutória para a gente entender como que ela funciona, e aí lógico, depois você vai ficando mais avançado, você vai fazendo o regulamento certo das frequências, tudo certinho. Só que aqui é uma introdução para mix, para a gente deixar mais ambientada a nossa música. O que a mix vai fazer? Ela vai regular os volumes e ela vai colocar cada elemento no seu devido lugar. Então tem elemento que é mais grave, tem elemento que é mais agudo, e cada um deles tem que estar no seu lugar para eles não ficarem disputando e não ficar aquela música embolada. Aqui também eu vou mostrar da mix criativa. Então a gente vai ter ecos, efeitos para deixar no ambiente toda a nossa música. E eu vou começar então pelo nosso grupo aqui, que é o grupo grave, né? O kick e a bateria. Eles já estão se relacionando bem ali na questão, um está abaixando de volume quando o outro baixa, então por enquanto isso está tranquilo. A gente vai pular daí é para os elementos que estão mais pro agudo, que no caso seria o lead e o vocal. No lead eu vou colocar no grupo mesmo, vou aqui em Audio Effects, e vou colocar um EQ8, esse daqui, ó. Vou jogar no grupo dos leads. E o que eu vou fazer é cortar os graves para que não dispute com o meu bass. Então, para cortar os graves, eu vou pegar essa bolinha aqui, vou trocar para esse estilo de curva. E aí eu vou aqui no Frequency e eu vou tirar um pouquinho dos graves assim. E daí para vocês entenderem o que? Nessa área está o grave, nessa área aqui está o médio, nessa área aqui está o agudo. Eu vou varrer bem pouquinho aqui, só para tirar os graves da frente, ó. Aqui em 156 está ótimo.
e vou copiar esse equalizador e vou colocar no vocal também. Daí ele vai cortar o grave do vocal. Agora o vocal eu preciso trazer mais volume para ele, porque ele está bem baixo. Então, para trazer volume, eu vou colocar um instrumento chamado Utility. Vou colocar ele aqui antes do meu equalizador e vou aumentar o ganho. Tá vendo que ele fica daí clipando, né? Ele fica batendo no vermelho aqui o áudio em alguns momentos? É porque tem picos de volume. Ó. Se eu der o zoom aqui, você vê que o áudio ele não está retinho. Tem esse momento aqui que dá um pico enorme de volume. Então você pode colocar um limitador para cortar esse pico de volume. Vou digitar limiter. Vou colar ele aqui depois do meu utility. Tá vendo esse amarelinho? Mostra o tanto que ele segurou o volume nessa hora. Agora eu posso começar a ambientar esse vocal. Eu não vou colocar o reverb direto no vocal. Por quê? Porque eu já tenho reverb num canal separado aqui, ó. Tá vendo esse canal chamado reverb? Eu vou mandar esse vocal lá pro reverb por meio desses dois botõezinhos aqui. O primeiro, ele é referente ao primeiro canalzinho que você tem. E o segundo, deixa eu diminuir aqui. E o segundo, ele é referente ao segundo canal ali, que seria um eco de ping-pong, né? Então, vamos nesse primeiro, eu vou aumentar, ó. Vou deixar em solo para você ver a diferença, ó. Move it up and down, dancing in the club. Sem. Move it up and down, dancing in the club. Ficou bem melhor, ó. Move it up and down, dancing in the club. Para o reverb, ele também vai precisar respeitar o nosso kick. Então, a gente tem que colocar o compressor no reverb também, para ele ficar baixando e subindo o volume de acordo com o kick. Ctrl C no compressor. Vamos no reverb, que ele você trata ele como você trata qualquer outro canal de áudio ou de MIDI. Ele também tem as mesmas opções. E cola aqui na frente, ó. Move it up and down. E aí, quando bater o drop, que tiver o kick, ele vai abaixar de volume. Aqui tem outros elementos que eu também posso enviar para o reverb. Vamos ouvir, ó. Temos os leads. Não deixa com muito eco, que senão fica amador. Esse é um exemplo. Vou aumentar aqui o reverb dele. Esse daqui também. Vamos colocar a bateria também, um pouquinho de reverb nela. Mas tem que ser bem pouco, porque a bateria ela toma muito espaço. Se ela ficar com reverb, fica aquele som meio fraco. O eco dos efeitos pode ser bem alto, né? E a gente vai ter o pad também, que vai ter bastante eco. Vamos colocar um eco nesse baixo do break aqui também. Legal. Move it up and down, dancing in the club. Move it up and down, dancing in the club.
Aqui, nessa parte do break, a gente tem mais espaço, porque não tem tanto instrumento rolando aqui. Então, a gente pode colocar um outro eco também ao mesmo tempo. Eu vou clicar aqui nesse segundo agora, só que a gente precisa fazer uma automação, senão ele vai ficar com eco em toda a música. E eu só quero eco nessa parte aqui. Então, clico aqui, clico na automação para ligar ela. E aí, ó, clica aqui de novo para garantir que você tá com a automação certinha. Eu vou clicar aqui, ó. Agora ele vai mandar para esse outro efeito chamado delay, que ele fica dando um eco de ping-pong, ó. Então eu vou ligar aqui e vou aumentar o eco, ó. Move it up and down, dancing in the club. Move it up and down, dancing in the club. Ó. Move it up and down, dancing in the club. Aumentando. Move it up and down, dancing in the club. Cuidado para não ficar o vocal se sobrepondo, né? E aqui na subida. Move it up, 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 move it, move it, move it, move it, move it, move it up and down, dancing in the club. Move it up, 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 move it, move it, move it, move it, move it, move it up and down, dancing in the club. Aqui o clap antes, eu posso fazer também uma automação para deixar ele com bastante eco. Então aqui, ó, mexo aqui para ligar a automação desse eco. E aí eu clico aqui no quadradinho, outro antes do drop, deixo um bem exagerado assim, ó. Club. 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 A menos. Club. Club. Agora eu vou copiar aquele equalizador que eu tinha no meus leads para deixar na bateria também. Aí ele corta todo o grave, ó. E aí nas subidas que eu tenho na minha música, eu posso também fazer uma pequena automação com um eco para deixar a subida um pouco mais épica. Agora a gente começa a tratar da master. Então, quando eu estou falando de coisas que são aplicáveis à música inteira, são elementos no canal de master, que é o canal mestre da nossa música, onde todos os elementos que a gente colocou até agora estão indo. Aqui eu tenho esse canal chamado main, e aí eu vou colocar aqui um reverb no Audio Effects, e você tem essa opção aqui de reverb. Eu vou colocar ela no meu canal principal. E a primeira coisa que eu vou fazer é desligar esse reverb, porque eu não quero nada de reverb ao longo do meu drop, senão o meu drop vai ficar no meio de um eco, vai ficar super estranho. Então desliga ele, abre aqui o canalzinho do main, e aí liga a automação, e você vai automatizar ele para ligar só nos momentos de subida, que seria aqui. Ó, só tem dois estágios, desligado ou ligado. Então eu vou deixar ligado na hora da subida, e aí ele desliga bem no drop. E aí aqui eu vou fazer a mesma coisa para essa parte. Aqui, deixa aqui. Beleza, agora eu tenho eco só para subidas. Eu vou clicar nesse outro botão. Agora ele mudou a automação. Aquela automação lá está salva. Tá? Então eu posso mexer aqui e não vai tirar aquela outra automação. E se eu quiser ver ela, é só clicar aqui na lista. Ó, e tudo que tiver com pontinho rosa é porque foi automatizado. Então você tem aqui o device on. Clicar aqui no dry wet. E aqui eu vou fazer um desenho de subida, ó. Ó como fica com eco, ó. Não vai exagerar também, vai deixar tipo assim, ó. E aí você zera o eco antes do drop. Mesma coisa aqui nessa subida também. Dancing in the club. Move it up, move it up, move it up, move it up.
down, dancing in the club. Com uma subida muito mais impactante. Mais para frente você aprende a colocar efeitos de corte de grave, também tem uma infinidade de efeitos aqui, mas aqui vamos nos manter no mais básico, né? Aqui na parte dos leads, eu vou mostrar um efeito que ele faz um som diferente, só para vocês entenderem que tem mais outros efeitos também. Então eu vou pegar aqui, clicar no meu lead principal, que é esse serrotão que eu tenho aqui, ó. E eu vou colocar um efeito chamado Phaser. Esse daqui. Eu vou colocar ele logo depois do meu instrumento, antes do compressor, só para vocês ouvirem o efeito que ele dá, ó. Deixar em solo. E aí você pode ir mexendo aqui, ó. Esse aqui não. Como ele ficou bem mais variado, ó. Vou deixar sem. Vou deixar com, acho que esse primeiro ficou legal. Vou deixar aqui, ó. Dancing in the club. Posso tirar a intensidade dele aqui, ó, no finalzinho. Esse dry wet é o tanto, todo efeito tem esse botão de dry wet. É o quanto que ele está sendo aplicado de efeito e o quanto que está passando de som original. Se eu diminuir o dry wet, ele vai tocar o som original e o som com efeito. Então tem esse efeito mais 3D, sabe? Dancing in the club. Agora aqui, vamos fazer a sua música ficar um pouquinho mais clara, né? Um pouco mais agudo, assim, um pouco mais com cara de rádio. Para isso eu vou jogar um saturador no seu canal mestre aqui. Clico no canal mestre, joga um saturador. Eu vou dar bem de leve aqui, Dancing in the club. Aqui no drive, tá? Dancing in the club. Ele aumenta o volume. Se eu te desligar... Aí eu vou colocar um limiter, que ele vai limitar o volume para não deixar ficar batendo no vermelho ali no canto. Aumentar o vocal. Deixar o compressor depois de todo mundo aqui. Daí ele garante que todo mundo vai respeitar, né? Todo efeito que eu coloquei até agora vai respeitar o kick também. E com isso a gente tem a nossa música completa. Para eu exportar essa música que eu terminei, eu clico em algum lugar em branco aqui, para não estar nada selecionado. Ctrl Shift R. E aí você tem as opções de exportação aqui, ó. Você pode ver que ele está exportando o main, que é o nosso master aqui. Ele está exportando o tamanho certinho, que vai desde o 1.1.1, que é lá no início, até o 122, que é o final da música aqui. Essas opções você não troca, principalmente porque a gente já está exportando a música final. Então essas opções aqui elas não importam muito agora, porque você não vai precisar de dinâmica, nem nada do tipo. Você vai aprender toda essa parte depois que você vê mais sobre mix e master. Mas aqui você não muda nada, tá? Você deixa tudo desse jeito e você pode também converter para MP3. Então ele vai gerar dois arquivos, sendo um arquivo WAV, que é o arquivo de áudio, e um arquivo MP3. Ele vai gerar também, se esse daqui estiver ligado, ó, ele tem um Analysis File, essa parte aqui, ele já vem ligado por padrão, onde ele cria um outro arquivinho de análise da sua música. Quando você for pegar essa música e for tocar no Ableton, ele já vai trazer todas as informações dessa música, como a velocidade de batidas por minuto, por exemplo. Então ele não vai esperar que você faça o ARP lá todo certinho, ele já vai jogar com toda a velocidade certa já.
você quiser, você pode deixar sem criar esse arquivo de análise, porque daí a sua área de trabalho não fica cheia de arquivos lá. Mas se você deixar ligado, para cada áudio que ele gerar, ele vai gerar um arquivinho de análise. Então aqui seriam 4 arquivos, né? Sendo um áudio normal e o arquivo de análise, e um MP3 e o arquivo de análise dele também. Se você curtiu esse vídeo e esse resultado, saiba que você pode ir muito além disso, aprendendo todos os conceitos sobre mixagem, teoria musical, síntese sonora e todos os conceitos avançados que você precisa saber para produzir músicas extremamente profissionais. Eu tenho um curso completo que ensina do zero até o profissional em mais de 100 aulas, tudo o que você precisa saber. As aulas são no estilo dessas aulas aqui, onde você consegue ver a aula, fazer as suas anotações e produzir junto comigo. Lá vai ter um sample pack completo, então você consegue fazer músicas mais variadas dentro do seu próprio estilo e você vai aprender a produzir todos os estilos com base em utilização de referências. Então lá a gente vai utilizar uma música de referência, vai aprender como copiar a estrutura dessa música e fazer algo totalmente novo do zero. Dentro do curso você vai ter acesso a todos os materiais, como eu comentei na questão de samples, presets e também os plugins que eu vou utilizar. Então a única coisa que você precisa é ter o Ableton. Além disso, tem um ensino aprofundado em teoria musical e síntese sonora para você fazer os seus próprios sons e realmente ter uma música que seja a sua cara. E na parte de teoria musical tem vários infográficos feitos do zero só para você ter aquela colinha de saber exatamente tudo sobre teoria musical sem ter que ficar decorando nada. A parte de mix e master, você vai aprender todo o balanço tonal, as manhas que são mais úteis para você nivelar o seu volume estando utilizando um fone de ouvido ou um monitor de referência profissional, para que você consiga chegar perto dos profissionais sem precisar gastar milhões com isso. Então, se você se interessou, eu vou estar deixando o link aqui embaixo para você clicar e se inscrever no curso. Muito obrigado, galera, e até a próxima.